11 da transferência do direito de construir. Artigo 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de: inciso 1. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários. 2. Preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural. 3. Servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. Parágrafo 1º. A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao poder público seu imóvel ou parte dele para os fins previstos nos incisos 1 a 3 do caput. Parágrafo 2º. A lei municipal referida no caput estabelece as condições relativas à aplicação da transferência do direito de construir. Seção 12. Do estudo de impacto de vizinhança. Artigo 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana, que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança, para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público Municipal. Artigo 37. O impacto de vizinhança será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões. Inciso 1. Adensamento populacional. 2. Equipamentos urbanos e comunitários. 3. Uso e ocupação do solo. 4. Valorização imobiliária. 5. Geração de tráfego e demanda por transporte público. 6. Ventilação e iluminação. 7. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV que ficarão disponíveis para consulta no órgão competente do Poder Público Municipal por qualquer interessado. Artigo 38. A elaboração de estudos de impacto de vizinhança não substitui a elaboração e aprovação de estudo prévio de impacto ambiental, requeridas nos termos de legislação ambiental. Capítulo 3 do Plano Diretor. Artigo 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social, ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º desta lei. Artigo 40. O Plano Diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Parágrafo 1º. O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. Parágrafo 2º. O Plano Diretor deverá englobar o território do município como um todo. Parágrafo 3º. A lei que instituir o Plano Diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. Parágrafo 4º. No processo de elaboração do Plano Diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão: inciso 1. A promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Inciso 2. A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos. Inciso 3. O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Artigo 41. O Plano Diretor é obrigatório das cidades. Inciso 1. Com mais de 20.000 habitantes. 2. Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. 3. Onde o poder público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos
no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal. 4. Integrantes de áreas de especial interesse turístico. 5. Inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 6. Incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Parágrafo 1º. No caso de realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso 5 do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas. Parágrafo 2º. No caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. Parágrafo 3º. As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que é possível, de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. Artigo 42. O plano diretor deverá conter no mínimo, inciso 1, a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência da infraestrutura e de demanda para utilização na forma do artigo 5º desta lei. Inciso 2º. Disposições requeridas pelos artigos 25, 28, 29, 32 e 35 desta lei. Inciso 3º. Sistema de acompanhamento e controle. Artigo 42-A. Além do conteúdo previsto no artigo 42, o plano diretor dos municípios, incluído no Cadastro Nacional de Municípios, com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, deverá conter, inciso 1, parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração do emprego e renda. Inciso 2. Mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Inciso 3. Planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre. Inciso 4. Medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres. Inciso 5. Diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver observadas lei nº 11.977, e demais normas federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos da política urbana, onde o uso habitacional for permitido. Inciso 6. Identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades. Parágrafo 1º. A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas geotécnicas. Parágrafo 2º. O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições incertas nos planos de recursos hídricos, formulados consoante a Lei 9.433. Parágrafo 3º. Os municípios adequarão o plano diretor às disposições desse artigo, por ocasião de sua revisão, observados os prazos legais. Parágrafo 4º. Os municípios enquadrados no inciso 6
do artigo 41 desta lei e que não tenham plano diretor aprovado terão prazo de 5 anos para seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal. Artigo 42b. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data da publicação desta lei deverão elaborar projeto específico que contenha no mínimo: inciso 1, demarcação de novo perímetro urbano; 2, delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial, em função de ameaça de desastres naturais. Inciso 3, definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais. Inciso 4, definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda. Inciso 5, a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido. Inciso 6, definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural. Inciso 7, definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território, de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. Parágrafo 1º. O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, quando houver. Parágrafo 2º. Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 3º. A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico, deverá obedecer às suas disposições. Capítulo 4 da Gestão Democrática da Cidade. Artigo 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos. Inciso 1. Órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal. 2. Debates, audiências e consultas públicas. 3. Conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal. 4. Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Artigo 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3 do artigo 4º desta lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Artigo 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania. Capítulo 5. Disposições Gerais. Artigo 46. O poder público municipal poderá facultar ao proprietário da área atingida pela obrigação de que trata o caput do artigo 5º desta lei, ou objeto de regularização fundiária urbana para fins de regularização fundiária, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. Parágrafo 1º. Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização, de regularização fundiária e de reforma, conservação ou construção de edificação, por meio da qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel e, após a realização de obras, recebe como pagamento unidades imobiliárias devidamente urbanizadas e edificadas, ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio público. Parágrafo 2º. O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário
será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras. Parágrafo 3º. A instauração do consórcio imobiliário por proprietários que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais ou por sucessores não os eximirá das responsabilidades administrativa, civil ou criminal. Artigo 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social. Artigo 48. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública com atuação específica nessa área, os contratos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos, inciso 1, terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando o disposto no inciso 2º do artigo 134 do Código Civil. Inciso 2º, constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamento habitacionais. Artigo 49. Os estados e municípios terão o prazo de 90 dias a partir da entrada em vigor desta lei para fixar prazos por lei para a expedição de diretrizes de empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, realização de vistorias e expedição de termo de verificação e conclusão de obras. Parágrafo único. Não sendo cumprida a determinação do caput, fica estabelecido o prazo de 60 dias para a realização de cada um dos referidos atos administrativos, que valerá até que os estados e municípios disponham em lei de forma diversa. Artigo 50. Os municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 41 desta lei e que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada em vigor desta lei deverão aprová-lo até 30 de junho de 2008. Artigo 51. Para efeitos desta lei, aplica-se ao Distrito Federal e ao governador do Distrito Federal as disposições relativas, respectivamente, a município e a prefeito. Artigo 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o prefeito incorre em improbidade administrativa nos termos da Lei 8.429, quando, inciso 2, deixar de proceder, no prazo de 5 anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 8º desta lei. Inciso 3º, utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o disposto no artigo 26 desta lei. Inciso 4. Aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa de direito de construir e de alteração de uso em desacordo com o previsto no artigo 31 desta lei. Inciso 5. Aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o previsto no parágrafo 1º do artigo 33 desta lei. Inciso 6. Impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos 1 a 3 do parágrafo 4º do artigo 40 desta lei. Inciso 7. Deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 40 e no artigo 50 desta lei. Inciso 8. Adquirir imóvel objeto de direito de preempção nos termos dos artigos 25 a 27 desta lei, pelo valor da proposta apresentada, se este for comprovadamente superior ao do mercado. Artigo 54. O artigo 4º da Lei 7.347 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística e aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Artigo 55. O artigo 167, inciso 1, item 28 da Lei 6.015, alterado pela Lei 6.216, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 167. Inciso 1. Das sentenças declaratórias de uso capião independe da regularidade do parcelamento do solo ou da edificação. Artigo 56. O artigo 167, inciso 1 da Lei 6.015,
passa a vigorar acrescido dos seguintes itens 37, 38 e 39. Artigo 167, inciso 1. 37. Dos termos administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins de moradia independe da regularidade do parcelamento do solo ou edificação. 39. Da constituição do direito de superfície do imóvel urbano. Artigo 57. O artigo 167, inciso 2 da Lei 6.015, passa a vigorar acrescido dos seguintes itens 18, 19 e 20. Artigo 167, inciso 2, item 18, da notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsória de imóvel urbano. Item 19, da extinção da concessão de uso especial para fins de moradia. Item 20, da extinção do direito de superfície do imóvel urbano. Artigo 58. Esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação.